Você já se perguntou se existem lugares no mundo tão secretos, perigosos ou protegidos que simplesmente não é permitido visitá-los? E se eu te dissesse que muitos deles estão escondidos bem diante dos nossos olhos? No vídeo de hoje, você vai conhecer os top 10 lugares no planeta onde os governos não querem que você vá. Lugares cercados de mistério, segurança extrema ou proibições absolutas. Pronto para essa viagem? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pois é, galera, a gente vive num mundo vasto, cheio de maravilhas e cantos explorados. Mas existem aqueles pontinhos no mapa que permanecem envoltos em sombras, guardados a 7 chaves por motivos que vão desde a preservação de segredos militares até a proteção de ecossistemas frágeis ou culturas ancestrais. São locais que despertam nossa curiosidade justamente por serem inacessíveis, alimentando lendas, teorias da conspiração e um desejo quase irresistível de saber o que realmente acontece por trás das cercas, dos avisos de perigo ou das leis restritivas. Hoje, aqui no Os 10, a gente vai embarcar numa jornada investigativa, quase como detetives globais, para desvendar os segredos por trás desses lugares proibidos. Vamos entender por que eles são tão restritos, o que os torna tão especiais ou perigosos e quais histórias se escondem em seus perímetros invioláveis. Preparem a pipoca, ajustem os fones de ouvido, porque a lista de hoje é daquelas que fazem a gente questionar o quanto realmente conhecemos do nosso próprio planeta. Segura aí que a aventura vai começar. Começando nossa lista com um lugar que parece saído de um filme de aventura, temos a Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico, pertencente à Índia. Este não é um resort tropical paradisíaco que você pode simplesmente reservar um voo e visitar. Muito pelo contrário, a ilha é o lar dos sentinelenses, uma das últimas tribos completamente isoladas do mundo, que vivem sem qualquer contato com a civilização moderna há, estima-se, dezenas de milhares de anos. Imagina só, um povo que parou no tempo, resistindo a qualquer influência externa de forma veemente e, muitas vezes, violenta. Os sentinelenses rejeitam categoricamente qualquer tentativa de aproximação. Eles vivem da caça, da pesca e da coleta, utilizando ferramentas e técnicas que remetem à Idade da Pedra. Não conhecem a agricultura, não usam metais de forma elaborada como nós, e sua língua é um completo mistério para o mundo exterior. Qualquer tentativa de contato, seja por missionários, pescadores curiosos ou pesquisadores, foi recebida com hostilidade, geralmente com uma chuva de flechas e lanças. A Área 51. Quem nunca ouviu falar desse lugar, né? Localizada no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, essa base militar ultra-secreta é oficialmente um destacamento da base da Força Aérea de Edwards. O governo americano só admitiu sua existência formalmente em 2013, depois de décadas de especulação e mistério. A versão oficial é que a Área 51, também conhecida como Home Airport ou Groom Lake, é usada para o desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais e sistemas de armas avançados. E, de fato, aviões icônicos como o U-2 e o SR-71 Blackbird foram testados lá. Mas é claro que a Área 51 é muito mais conhecida pelas inúmeras teorias da conspiração que a cercam, principalmente aquelas envolvendo OVNIs e extraterrestres. Desde o famoso incidente de Roswell, em 1947, muitos acreditam que destroços de naves alienígenas e até mesmo corpos de seres de outros planetas foram levados para lá para serem estudados em segredo. Essas teorias ganharam força nos anos 80 com o depoimento de Bob Lazar, um homem que alegava ter trabalhado na Área 51 com tecnologia alienígena. Agora vamos para a França, mais precisamente para a região da Dordogne, onde se encontra um tesouro arqueológico de valor inestimável.
A Caverna de Lascaux. Descoberta por acaso em 1940 por 4 adolescentes e seu cachorro, essa caverna é um santuário da arte pré-histórica, contendo algumas das mais impressionantes pinturas rupestres já encontradas, datadas de mais de 17 mil anos atrás. São centenas de figuras de animais, como cavalos, bisões, cervos e até mesmo felinos, pintadas com uma habilidade e um realismo surpreendentes para a época. Após sua descoberta, Lascaux foi aberta ao público em 1948 e rapidamente se tornou uma atração turística popular, atraindo milhares de visitantes ansiosos para ver essas obras-primas do Paleolítico Superior. No entanto, essa popularidade teve um custo trágico. A presença humana constante, com a respiração, o suor e o calor dos corpos, alterou drasticamente o delicado microclima da caverna. O dióxido de carbono exalado pelos visitantes começou a corroer as pinturas e, pior ainda, fungos e bactérias nocivas começaram a se proliferar nas paredes, ameaçando destruir para sempre esse legado ancestral. Diante dessa ameaça iminente, as autoridades francesas tomaram uma decisão drástica, mas necessária. Em 1963, apenas 15 anos após sua abertura, a Caverna de Lascaux foi permanentemente fechada ao público. Desde então, o acesso é restrito a um número minúsculo de cientistas e especialistas que monitoram constantemente as condições da caverna e trabalham para preservar as pinturas. Nossa próxima parada nos leva para a Itália, mais especificamente para a Lagoa de Veneza. Lá, entre Veneza e Lido, encontramos a Ilha de Poveglia, um lugar com uma história tão sombria e macabra que ganhou a reputação de ser um dos locais mais assombrados do mundo. E não é para menos. Durante séculos, Poveglia serviu a propósitos terríveis. No século XIV, e novamente no século XVII, a ilha foi usada como uma estação de quarentena, um lazareto, para vítimas da peste bubônica. Milhares de pessoas foram enviadas para lá para morrer e serem enterradas em valas comuns. Acredita-se que mais de 160 mil pessoas tenham perecido em Poveglia durante os surtos de peste. O solo da ilha, dizem as lendas, é composto por uma espessa camada de cinzas humanas. Seguimos agora para o extremo norte do planeta, para o arquipélago de Svalbard, na Noruega, bem dentro do Círculo Polar Ártico. Lá, cravado numa montanha de arenito congelada, encontramos o Svalbard Global Seed Vault, popularmente conhecido como o Cofre do Fim do Mundo, ou Arca de Noé Vegetal. Este não é um lugar proibido por causa de perigos imediatos ou segredos obscuros, mas sim pela sua importância vital para o futuro da humanidade e pela necessidade de segurança absoluta para proteger seu conteúdo precioso. Inaugurado em 2008, o Vault Global de Sementes é uma fortaleza projetada para resistir ao tempo e a catástrofes globais, sejam elas naturais, como terremotos ou tsunamis, ou causadas pelo homem, como guerras nucleares ou colapsos ambientais. Seu objetivo é armazenar duplicatas de sementes de todas as variedades de culturas alimentares do mundo. É um backup, uma apólice de seguro para a biodiversidade agrícola do planeta. Atualmente, o cofre guarda mais de 1 milhão de amostras de sementes, representando dezenas de milhares de espécies de plantas de quase todos os países. A estrutura do cofre é impressionante. E tem lugar proibido aqui no Brasil também, viu? E um dos mais famosos e perigosos é a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como a Ilha das Cobras. Localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre Itanhaém e Peruíbe, essa ilha é um lugar que você definitivamente não vai querer visitar nas suas férias. O motivo? É o lar de uma das maiores concentrações de cobras venenosas do mundo. Estima-se que exista, em média,
de 1 a 5 cobras por metro quadrado em algumas áreas da ilha. A estrela principal desse paraíso reptiliano é a Jararaca ilhoa, uma espécie de serpente extremamente venenosa que só existe nesse local. Ela evoluiu de forma isolada na ilha, e seu veneno é considerado até 5 vezes mais potente que o de suas parentes do continente. Esse veneno poderoso tem ação proteolítica, necrosando os tecidos, além de ser hemorrágico e neurotóxico. Uma picada pode ser fatal em questão de horas se não tratada rapidamente, e o hospital mais próximo está a mais de 1 hora de barco. Devido ao risco extremo, o governo brasileiro, através do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, proíbe terminantemente o desembarque de civis na Ilha da Queimada Grande. Nossa próxima parada é um lugar que se tornou sinônimo de desastre nuclear: Chernobyl, na Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma quantidade imensa de material radioativo na atmosfera, contaminando vastas áreas da Ucrânia, Bielorrússia, Rússia e outras partes da Europa. Foi o pior acidente nuclear da história, um evento que mudou para sempre a percepção mundial sobre a energia atômica e suas consequências. Imediatamente após o desastre, uma área de 30 quilômetros de raio ao redor da usina foi evacuada, criando a chamada Zona de Exclusão de Chernobyl. Cidades como Pripyat, que abrigava os trabalhadores da usina e suas famílias, tornaram-se cidades fantasmas da noite para o dia, abandonadas às pressas, com pertences pessoais deixados para trás. A natureza começou a retomar esses espaços, com árvores crescendo em meio a edifícios e animais selvagens vagando pelas ruas vazias. É um cenário ao mesmo tempo belo e assustador. A zona de exclusão continua sendo um dos lugares mais radioativos do planeta. Capítulo 8. Arquivos secretos do Vaticano. Vaticano, mistérios da fé e do poder. Agora, vamos mergulhar nos mistérios de um dos lugares mais enigmáticos e bem guardados do mundo: os Arquivos Apostólicos Vaticanos, mais conhecidos popularmente como Arquivos Secretos do Vaticano. Localizados na cidade do Vaticano, este não é um arquivo comum. Ele contém milhões de documentos que abrangem mais de 12 séculos de história da Igreja Católica, da diplomacia papal e da história mundial. Imagina a quantidade de segredos, revelações e informações preciosas guardadas ali dentro. O termo secreto vem do latim Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, onde secretum não significava secreto no sentido de escondido, mas sim privado ou pessoal, indicando que eram os arquivos particulares do Papa. No entanto, com o tempo, a aura de mistério e inacessibilidade transformou a percepção popular. Os arquivos contêm correspondências papais, registros estatais, documentos diplomáticos, atas de processos históricos como o de Galileu Galilei e até mesmo cartas de figuras como Michelangelo e Abraham Lincoln. O acesso aos arquivos secretos do Vaticano é extremamente restrito e controlado. Capítulo 9. Ilha de Diego Garcia, Oceano Índico, base militar enigmática. Nossa penúltima parada nos leva a um ponto estratégico e isolado no meio do Oceano Índico, a ilha de Diego Garcia. Este atol de coral, parte do território britânico do Oceano Índico, não é um paraíso tropical acessível. Pelo contrário, é uma das bases militares mais importantes e secretas do mundo, operada conjuntamente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Sua localização estratégica permite o controle de vastas áreas marítimas e aéreas, sendo crucial para operações no Oriente Médio, Ásia e África. A história moderna de Diego Garcia é controversa e triste. Entre 1968 e 1973, toda a população nativa da ilha, os Chagossianos, ou Iloá,
foi expulsa à força pelo governo britânico para dar lugar à construção da base militar. Eles foram realocados para as Ilhas Maurício e Seychelles, onde enfrentaram pobreza e discriminação. Capítulo 10. Pine Gap, Austrália, o olho secreto no deserto. E para fechar nossa lista com chave de ouro, ou melhor, com chave de segredo máximo, vamos para o coração da Austrália, para uma instalação envolta em tanto mistério quanto a Área 51. Pine Gap. Localizada a cerca de 18 quilômetros a sudoeste da cidade de Alice Springs, no território do norte, esta é oficialmente uma instalação de defesa conjunta entre a Austrália e os Estados Unidos. Mas o que realmente acontece dentro de seus portões, fortemente guardados, é matéria de muita especulação e pouquíssima informação concreta. Pine Gap foi estabelecida no final dos anos 1960, durante a Guerra Fria, e seu propósito principal, acredita-se, é operar satélites de espionagem e coletar inteligência. A instalação é caracterizada por seus grandes radomos brancos, que parecem bolas de golfe gigantes e protegem antenas sofisticadas. Essas antenas seriam capazes de interceptar sinais de rádio, telecomunicações e dados de mísseis de diversas partes do mundo, especialmente da Ásia e do Oriente Médio. É considerada uma peça fundamental na rede de vigilância global dos Estados Unidos. E aí, qual desses lugares você mais gostaria, ou teria coragem, de visitar? Ou você acha que é melhor mesmo ficar longe? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo curioso que ama mistérios do mundo. Até a próxima! Ufa! Que viagem, hein, pessoal? De ilhas isoladas por tribos hostis a bases militares ultra-secretas e cofres do fim do mundo, nosso planeta realmente guarda cantos que desafiam nossa imaginação e, principalmente, nossa curiosidade. É fascinante pensar que, mesmo com toda a tecnologia de satélites e exploração, ainda existem tantos lugares envoltos em segredo, protegidos por leis, perigos naturais ou simplesmente pela vontade de manter o mundo exterior à distância. Cada um desses locais tem uma história única e razões específicas para sua inacessibilidade. A verdade é que, enquanto alguns desses lugares precisam permanecer intocados para a segurança de todos ou para a preservação de algo valioso, a curiosidade humana sempre vai nos impulsionar a querer saber mais. E é por isso que estamos aqui no Os 10, para explorar juntos esses enigmas. Não se esqueçam de conferir nossos outros vídeos sobre mistérios e curiosidades do mundo. A gente se vê na próxima aventura, exploradores. Fiquem ligados.